Olá e bem-vindos a todos. O boxe inglês, também conhecido como arte nobre, é o esporte de luta mais divulgado e assistido de todos os tempos, em grande parte devido às suas partidas, cujo resultado é sempre improvável, mas também graças aos lendários boxeadores que estabeleceram suas cartas de nobreza neste esporte. Entre a procissão de boxeadores famosos que deixaram sua marca nas memórias, encontramos, é claro, nomes como George Foreman, Joe Frazier, Jake LaMotta ou o imparável e muito agressivo Mike Tyson, cujas brigas permaneceram principalmente em má antologia. Esses grandes lutadores certamente levaram o boxe a alturas nunca antes alcançadas, mas nenhum deles terá marcado a história do boxe, como fez um certo Cassius Clay, mais conhecido sob o nome de Muhammad Ali. Ele tinha uma aura e carisma como nenhum outro, e também foi considerado um dos maiores artistas de boxe de todos os tempos. Muhammad Ali foi um dos principais lutadores de boxe do século XX, e é o primeiro tricampeão nessa categoria. Para muitos, o extraordinário Muhammad Ali continua sendo o maior lutador da história, e nenhum lutador poderia vencê-lo ou igualá-lo. Portanto, sintam-se à vontade, porque hoje vamos descobrir por que Muhammad Ali foi tão extraordinário. Comecemos. Muhammad Ali nasceu em 17 de janeiro de 1942, em Louisville, Kentucky, e recebeu o nome de seu pai, Cassius Marcellus Clay, em homenagem ao político republicano do século XIX, Cassius Marcellus Clay, que também era do estado de Kentucky. O pequeno Cassius Jr. cresceu em uma família numerosa com seus 5 irmãos, em circunstâncias mais modestas, durante a segregação racial que se desenrolou nos Estados Unidos do pós-guerra. A tensão social contra os afro-americanos estava no auge, e sua mãe ainda se lembrava de uma época em que lhe era negado um copo de água em uma loja simplesmente porque eram pessoas de cor. Foi um dos muitos episódios racistas que os afro-americanos tiveram que enfrentar na época, mas que afetou profundamente o pequeno Cassius Jr. Foi assim, nessa atmosfera deletéria, pontuada pelo racismo extremo em relação aos negros, que Cassius decidiu lutar contra as injustiças de que os americanos negros eram vítimas, mas também contra todos aqueles que queriam prejudicá-lo pessoalmente. A ideia de começar o boxe foi inspirada no policial de Louisville e no treinador de boxe Joe E. Cassius, um homem que era membro do departamento de polícia de Louisville e treinador de boxe. Martin, que conhecia o garoto de 12 anos, ameaçou outro garoto por roubar sua bicicleta. Clay disse ao oficial que ele iria chutar a bunda do ladrão, mas a fúria do garoto o divertiu e disse que ele precisava aprender a lutar primeiro, e se ofereceu para segurá-lo e treiná-lo. Inicialmente, o jovem adolescente não aceitou a oferta de Joe Martin, mas algumas semanas depois, Clay se interessou pela possibilidade de lutar e começou a sonhar em se tornar um campeão. Ele decidiu colocar suas fantasias em prática e se matriculou em uma escola de boxe local, sob a orientação do treinador Fred Stoner, a quem ele atribuiu ter dado a ele treinamento real, finalmente moldando seu estilo, resistência e sistema. Cassius Clay fez sua estreia no boxe amador em 1954 contra o boxeador amador local Ronnie O'Keefe, uma primeira luta que ele venceu por decisão dividida. O jovem boxeador ganhou 6 títulos do Kentucky Golden Gloves, 2 títulos nacionais do Golden Gloves, um título nacional da American Athletic Union e uma medalha de ouro nos pesos pesados nos Jogos Olímpicos de Verão em 1960, em Roma, ao seu prestigioso recorde. No final de sua brilhante carreira amadora, o recorde de Cassius Clay foi de 100 vitórias e apenas 5 derrotas, mas todas essas conquistas não satisfaziam o jovem. Quanto a ele, a vitória mais saborosa tinha que ser sua luta contra o racismo e a segregação que a América desencadeia. Uma anedota que mais tarde seria contada na autobiografia do pugilista nos informa que logo após retornar das Olimpíadas de Roma, ele jogou sua medalha de ouro no rio Ohio, depois que ele e um amigo tiveram seu serviço negado em um restaurante somente para brancos. Um gesto que significava tudo, pelo qual um atleta jogaria uma medalha olímpica conquistada com muito esforço e uma medalha de ouro. O energético e rebelde jovem boxeador começaria sua carreira profissional com uma vitória sobre Tony Hansacker. Então o medalhista de ouro de 19 anos ganharia mais alguns e até faria uma exibição contra o ex-campeão mundial Ingemar Johansson, que estava preparando sua terceira luta contra Floyd Patterson. O jovem Cassius retornou ao seu forte em Louisville e continuou a derrotar todos os seus oponentes, construindo uma reputação de invulnerabilidade que se espalharia pelos Estados Unidos. Em 15 de novembro de 1962, ele marcou um estrondoso sucesso contra Arkie Moore em 4 rodadas. O mais surpreendentemente, ele havia previsto antes da luta que iria parar seu oponente na 4ª rodada.
Nomeado boxeador do ano em 1963, Clay tornou-se naturalmente o melhor candidato ao título de campeão do mundo, realizado na época pelo terrível Sonny Liston. Mas, apesar das 19 vitórias, 15 das quais foram nocautes e sem derrotas, o lutador de Louisville não se considerava um oponente capaz de derrotar Liston, que mais tarde foi considerado invencível. Em 25 de fevereiro de 1964, em Miami, a briga entre eles deve ter sido uma mera formalidade para Liston, que chegou a afirmar que poderia acabar na prisão após o jogo, porque provavelmente mataria Clay. Liston era uma personalidade intimidadora, um lutador dominante que media 1,80 m de altura e pesava 80 kg. E praticamente todas as previsões estavam do seu lado, tornando Clay um estranho de 7-1. Assim que o sino de abertura toca, Liston vai se enfurecer contra Clay como um furacão de fúria, visivelmente buscando o nocaute. Mas isso não contava com a velocidade e mobilidade superior do jovem Clay, que conseguiu se esquivar de todos os ataques de seu oponente, exaurindo-o e forçando-o a acertar várias vezes o ar, resultando em uma lesão no ombro. Após 6 rodadas em que Liston foi golpeado, o campeão defensor, exausto e machucado no ombro, se rendeu à convocação da 7ª rodada, deixando o jovem Clay para desfilar pelos repórteres provocadores do ringue. O jovem prodígio do pugilista havia dito para eles irem comer suas palavras, sobre os artigos que escreveram sobre ele prevendo sua derrota. Ao vencer essa luta aos 22 anos, Clay se tornou o mais jovem boxeador a conquistar o título de campeão dos pesos pesados, e sua fama era internacional. Foi neste exato momento, sabendo que ele estava chamando a atenção da imprensa mundial, que ele se juntou à nação do Islã e mudou seu nome para Cassius X. A letra X refere-se à rejeição de seu nome como escravo na ausência de seu verdadeiro nome de origem africana, uma prática comum dentro dessa organização, como Malcolm X fez. Recém-convertido ao Islã foi Elijah Muhammad, líder do movimento, que lhe deu seu novo nome muçulmano e, a partir desse momento, Cassius se tornou Muhammad Ali. A notoriedade do boxeador beneficiará a nação do Islã e, principalmente, a causa dos americanos negros. No entanto, após o assassinato de seu amigo e mentor, o grande Malcolm X, em 1965, Ali ficou profundamente angustiado e, lamentavelmente, lhe deu as costas por um tempo, quando uma luta pelo poder começou entre Elijah e Malcolm. Paralelamente à sua carreira de ativista, Muhammad Ali governou incontestavelmente nos ringues, tornando-se quase invencível. Embora tradicionalmente o campeão lute 2 vezes por ano, Ali lutou 5 vezes em 1966, com nada mais além de vitórias e derrotas. Nesse mesmo ano, o boxeador se recusou a servir no exército dos Estados Unidos e se tornou um objetor de consciência, argumentando que não tinha nada contra o Vietnã e que nenhum vietnamita o chamara de preto sujo. Por desafiar bravamente a autoridade pública que estava incitando a guerra, ele foi multado em $10.000 e condenado a 5 anos de prisão. Ele também perdeu sua licença e título de boxe. Ali recorreu e evitou a prisão, mas foi somente em 1971 que ele foi absolvido e recuperou o direito de lutar novamente. Seu objetivo agora? Recuperar o título de campeão mundial, depois de seu amigo e futuro grande rival, Joe Frazier. Ele provocou publicamente, insultando-o várias vezes na televisão americana. No entanto, Frazier ajudou Ali financeiramente durante seus anos fora do ringue. Muhammad Ali sofreu sua primeira derrota nesta luta, ganhando pontos para seu oponente em 8 de março de 1971. Ele tem que lutar novamente para recuperar o título, desta vez de George Foreman. Big George, como é conhecido, é um favorito claro porque é invicto e muito poderoso. E é aqui que Muhammad Ali faz história novamente. O novo promotor de boxe, Don King, organiza o encontro entre os dois oponentes no atual estádio Tata Rafael, em Kinshasa, Zaire, na atual República Democrática do Congo. 2 americanos brigando na África. Isso nunca aconteceu antes. Além disso, as quantias em jogo são colossais. Don King, que mais tarde se estabeleceria como o mais importante promotor de boxe do final do século XX, oferece ao campeão e ao desafiante $5 milhões cada um valor recorde em tempo, que obteve do ditador Mobutu Sese Seko, que desejava, através desta luta, promover seu país. A imprensa continuou dando a Ali uma pequena chance de enfrentar o Foreman mais jovem e mais forte, mas, estudando cuidadosamente o estilo de Foreman, ele encontra seu ponto fraco: falta de resistência. O campeão venceu a maioria de suas lutas nas primeiras rodadas. Ali entende que ele tem que aguentar e fazer a luta durar. Ali corre pela capital e ao longo do rio Congo para aumentar sua resistência aos aplausos da multidão, enquanto Foreman se contentava em treinar batendo na sacola e martirizando seus parceiros de treinamento.
Ali treinou para dar golpes violentos com seu amigo Larry Holmes e lança uma operação de desinformação contra Foreman, fazendo com que todos acreditem que ele venceria por causa de sua velocidade e mobilidade. Ali rapidamente se torna um favorito da multidão de Kinshasa por sua ação contra a causa negra, ofendendo Foreman. Apelidada de The Rumble in the Jungle, a luta ocorreu em 30 de outubro de 1974, cujo melhor tiro foi o jab e cujo principal ativo era a mobilidade, permaneceu a maior parte da luta e surpreendeu Foreman ao enviá-la. Nas primeiras rodadas, mais socos com a mão direita do que com a mão esquerda. A alta guarda, absorvendo dolorosamente os violentos golpes do campeão e ricocheteando nas cordas, Ali resiste, retalia com muitas sequências, que esgotam e marcam Foreman, que não estava acostumado a lutar por tanto tempo. Rosto inchado com os socos de Ali, ele cai na 8ª rodada, depois de tomar outra série de socos. Contagem regressiva, levante um segundo tarde demais. Ali recuperou o título 10 anos após sua primeira luta contra Livingston. Foi sua maior vitória tática, que foi premiada como a luta do ano, e Ali foi novamente nomeado boxeador do ano. Um ano depois, ele alcançou seu pico esportivo em Manila, nas Filipinas, novamente contra Joe Frazier, a quem derrotou em uma luta a 40 graus Celsius. Em 1984, 3 anos após sua última luta, e com apenas 42 anos, ele foi diagnosticado com a doença de Parkinson. Depois disso, suas funções motoras começaram a declinar lentamente. Depois de ser hospitalizado 2 vezes, no final de 2014 e no início de 2015, por pneumonia e uma infecção do trato urinário, Ali foi internado em 2 de junho de 2016 por problemas respiratórios. Ele morreu no dia seguinte, à noite, aos 74 anos, depois de ter lutado 32 anos contra a doença de Parkinson. Então, o que vocês acham do destino incrível do grande Muhammad Ali? Dê-nos sua opinião nos comentários.